Olá, sou o professor Josemar Silva e nós vamos dar início a uma aula de resolução de problemas de combinação. Tá? São problemas fáceis, são problemas simples, elementares, tudo bem? A princípio. Vamos lá. Primeiro problema. Numa sala, há 6 pessoas e cada uma cumprimenta cada uma das outras com um único aperto de mão. Quantos foram os apertos de mão? Bom, é um problema clássico, é um problema que está presente na maioria dos livros, tá? E nós vamos ver como é que resolve esse problema e vamos fazer alguns comentários em cima disso, tudo bem? Vamos lá. Bom, eu tenho que escolher 2 pessoas para se cumprimentarem, né? Cada cumprimento é a escolha de 2 pessoas, tudo bem? Se eu estou diante de um problema em que eu tenho que escolher 2 pessoas, e a ordem não é importante, né? O cumprimento da pessoa A pessoa A cumprimentando a pessoa B é a mesma coisa que a pessoa B cumprimentando a pessoa A. Então, a ordem não é importante, esse agrupamento não é ordenado. Então, estou diante de uma combinação, tá? O número de maneiras de pegar 2 pessoas, de fazer com que 2 pessoas se cumprimentem, tá? É o número de maneiras de escolher 2 pessoas dentre essas 6. Então, eu tenho que fazer combinação de 6 tomados de 2 a 2. Tudo bem? A gente pode usar a nossa fórmula, tá? Como é a nossa fórmula de combinação? Combinação de NP a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial, tá? Então, eu posso usar essa fórmula, ou então eu posso fazer do jeito que nós já comentamos antes, né? Crio uma relação de ordem inexistente, né? Eu tenho 6 possibilidades para escolher a primeira pessoa, tenho 5 possibilidades para escolher a segunda pessoa, mas não existe primeira e segunda pessoa, não existe a relação de ordem, então eu vou desfazer essa ordem dividindo por 2 fatorial, que é igual a 2, né? 2 fatorial é 2, então 30 por 2, 15. Então, são 15 os comprimentos, a quantidade de comprimentos vai ser 15, tudo bem? Tá? O problema está resolvido. Ok? Agora tem um segundo problema que vocês podem perceber, que é a mesma coisa que o primeiro problema. A gente está diante da mesma situação, só é uma roupagem diferente, né? Mas o segundo problema pode ser resolvido exatamente da mesma maneira. Cada jogo consiste na escolha de 2 times. O time A jogando com o time B é a mesma coisa que o time B jogando com o time A. Então, eu tenho aí também combinação de 6 tomados de 2 a 2, tá? Que é 5 vezes 6 sobre 2 igual a 15. Resposta 15 para ambos os problemas que, na verdade, são idênticos. Tá legal? Agora eu vou apresentar uma outra maneira de olhar para esse problema aí. Para esses 2 problemas, na verdade, tá? Nós vamos atacar agora esses mesmos 2 problemas com o uso de uma tabela, tá? Só para ilustrar a situação, para a gente poder enxergar mais coisas aí, tudo bem? É claro que nem sempre a gente vai poder usar a tabela, tá? Mas vamos lá, vamos pegar o segundo problema. Aliás, o problema dos times, vamos pensar no problema dos times, que é o segundo problema. E nós vamos preencher essa tabela da seguinte maneira, tá? O time A não joga com ele mesmo, tá? Mas o time A joga com B, joga com C, joga com o time D, joga com E e joga com F, tá? O time B joga com A, mas acontece que esse jogo já foi registrado, tá aqui, tá? B jogar com A é a mesma coisa que A jogar com B, tá? Então, B não joga com ele mesmo, mas joga com o C, joga com o D, com E e com o F. Agora o C vai jogar com D, com E e com F. De maneira análoga, eu tenho o D jogando com E e com F e o E jogando com F. Pode parecer que o F não joga com ninguém, mas o F já jogou com todo mundo aqui, ó. Aliás, cada um dos times já jogou com cada um dos outros, tá? E aí eu tenho um jogo, 2 jogos, 3 jogos, ó, só somar agora. 4, 5. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, totalizando 15 jogos. Tudo bem? Então, nós temos aqui na tabela, nós conseguimos perceber os 5 jogos. Agora, pensando no problema das pessoas, das 6 pessoas que se cumprimentam, a gente vai pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos imaginar que tenha somente uma pessoa numa sala. Uma das 6 esteja na sala. Aí a segunda pessoa chega e cumprimenta ela. Temos aí um cumprimento. Chega uma terceira pessoa e cumprimenta as 2 que já estão na sala. Bem, já temos mais 2 cumprimentos. Chega uma quarta pessoa e cumprimenta as 3 pessoas que estão lá na sala. E assim por diante, tá? Até que chega a última pessoa e cumprimenta as 5 que já estão lá, tá? Então, nós temos aí a mesma interpretação aí para o problema, tudo bem? A tabela servindo para os 2 problemas, tá legal? Só para a gente visualizar
como são essas soluções, tá legal? Então tá aí. Então vamos a um problema, tá? Também simples, um problema também clássico, tá? Dadas duas retas paralelas, R e S, sobre R tomam-se 5 pontos e sobre S tomam-se 4 pontos. Quantos triângulos podemos formar com vértices em 3 desses 8 pontos? Tá? Vamos ver? Então tá aqui. Eis as minhas duas retas, R e S, duas retas paralelas, tá? Sobre R eu tomei 5 pontos, A, B, C, D e E. E sobre S eu tomei 4 pontos, F, G, H, I. Bom, eu quero formar triângulos com vértices nesses 8 pontos, né? Em 3 desses 8 pontos. Tudo bem? De quantas maneiras eu posso formar triângulo? Quantos são os triângulos que têm essa característica? Vamos ver. Eu posso, por exemplo, vamos fazer algumas considerações aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, o triângulo AGH, não tem? Eu tenho esse triângulo aqui, ó. O triângulo AGH. Eu tenho também o triângulo, FHE, por exemplo. Eu tenho o triângulo FHE. Tudo bem? Então, eis aqui o triângulo FHE. Bom, ambos os triângulos apresentados agora aqui, eles possuem 2 vértices sobre a reta S, tá? Mas não precisa ser assim necessariamente, né? Pode ser diferente. Ele pode ter, por exemplo, esse triângulo, ele pode ter 2 vértices sobre a reta R. Eu posso pegar o ponto B, por exemplo, e o ponto E, tá? E o ponto G, pronto, tá aqui, ó. Tem o triângulo BEG. BEG. Tudo bem? Bom, consegui construir 3 desses triângulos aí. A pergunta é, quantos são ao todo? A gente já deu para perceber aí que é uma quantidade razoável, né? Fazer na mão vai ficar difícil. Vamos ver como é que eu posso fazer isso usando combinatório, tá? Vocês perceberam que para eu construir um triângulo, eu preciso escolher em qual reta esse triângulo vai ter 2 pontos, 2 vértices, né? Por exemplo, esse último triângulo que eu fiz aqui, ele tem 2 vértices em R, tá? Então eu precisei escolher 2 vértices em R. Tudo bem? Eu posso escolher 2 vértices dentre 5. Escolher me remete à combinação. Reparem que esses 2 vértices eles não são ordenados. Escolher o vértice B e o vértice E é a mesma coisa que escolher o vértice E e o vértice B. Tá? Então não existe uma ordenação. Tudo bem? Então basta escolher 2 vértices em R e um vértice em S, por exemplo, para encontrar todos os triângulos que têm 2 vértices em R e um vértice só em S. Tá? Nós vamos abrir o problema em 2 casos. Tudo bem? Primeiro caso, os triângulos que possuem 2 vértices em R. Tá? E, consequentemente, vai ter um único vértice em S. Tudo bem? Vamos ver quantos são esses triângulos. Esses triângulos aqui, ó, construídos como foi construído o triângulo BEG, tá? Com 2 vértices em R. Vamos ver. Basta escolher 2 vértices em R, que eu faço de quantas formas? Isso em combinação de 5, tomados de 2 a 2. Tá? Uma vez escolhido esses dois vértices, aliás, em R, eu preciso agora escolher um único vértice em S. Isso pode ser feito de quantas maneiras? Bom, combinação de 4, 1 a 1. Tá? O que a gente pode deixar de escrever? Isso aqui, na verdade, é 4, né? Combinação de 4, 1 a 1 é 4. De quantas maneiras eu posso escolher 4 vértices, aliás, um vértice dentre 4, né? Dispondo desses 4? De 4 maneiras. Ou eu escolho F, ou G, ou H, ou I, tá? Então, isso aqui, daqui para frente, a gente vai colocar direto 4, tudo bem? Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. Combinação de 5, 2 a 2 é 5. Isso aqui a gente já fez, essa conta, combinação de 5, 2 a 2, né? Em algumas aulas aí, tá? 5 vezes 2. Isso aqui a gente já sabe que vai dar 4, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 4, 20 por 2, dá 10. 10 vezes 4, 40. Ok? Eu tenho 40 triângulos com essa característica aqui, ó, 2 vértices em R. Tá? Agora, vamos pensar no outro caso, no segundo caso, com 2 vértices em S. Tá? Eu vou escolher 2 vértices desses 4 aqui, ó. 4, 2 a 2. Combinação de 4, 2 a 2. Escolhido esses 2 vértices aqui, eu vou escolher um aqui, ó. Combinação de 5, 1 a 1, que a gente já sabe que é igual a 5. Combinação de 4, 2 a 2 é 4 vezes 3. Vou desfazer a ordem deles, né? Divido por 2, vezes 5. Tá?
Isso aqui vai me dar 30. E agora, o que eu vou fazer com essas quantidades parciais? Bom, fica bem claro aqui que a gente ou tem essa situação ou tem essa situação. Essas duas coisas não ocorrem simultaneamente, tá? Então, quando eu estou diante do conectivo ou, eu vou somar essas quantidades parciais. Isso vai me dar 40 mais 30 igual a 70. Essa é a resposta do nosso problema, tudo bem? Eu ainda quero fazer um comentário adicional, tá? Que para esses resultados aqui a gente pode usar, vocês podem usar a fórmula, tá? Combinação de n p a p, que é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. No caso aqui, n é 5 e p é 2, vocês podem usar essa fórmula que vocês vão encontrar 5 vezes 4 sobre 2, 10. Tudo bem? Tá? A mesma coisa aqui, tudo bem? Então tá aí essa primeira solução, tá? Vamos ver uma segunda solução para esse problema aqui, tá? Vou fazer o seguinte, para formar um triângulo eu preciso escolher 3 pontos, né? Então de quantas maneiras eu posso escolher 3 pontos desses 9 pontos dados? 5 em R e 4 em S. Combinação de 9 e 3 a 3. Esse é o número de maneiras de escolher 3 pontos aqui. Isso vai dar 84, tá? Ok, mas será que todas essas escolhas vão me conduzir a um triângulo? A resposta é não, né? Algumas dessas escolhas não me conduzem a triângulo. Quais são essas escolhas que não vão me levar a um triângulo? São as escolhas em que eu pego 3 pontos em uma mesma reta, ou seja, os 3 pontos colineares, 3 pontos alinhados. Essas escolhas não me conduzem a triângulo, tudo bem? Então eu vou desfazer essas contagens erradas, essas contagens excessivas. De quantas maneiras eu posso escolher 3 pontos, de quantas formas eu posso escolher 3 pontos em R? Combinação de 5, 3 a 3. Isso aqui vai ser igual a combinação de 5, 2 a 2, que é 10, já que eles são complementares. E de quantas maneiras eu posso escolher 3 pontos em S? Combinação de 4, 3 a 3, que vai dar 4. Isso vai me dar os mesmos 70 triângulos, do caso anterior, tá? Da solução anterior, tudo bem? Então tá aí a segunda solução, tá? Com isso a gente encerra nossa aula.